Transforme a sua vida em um ano lendo a Bíblia de capa a capa. Hoje eu quero convidar você a abrir as Sagradas Escrituras no livro de Isaías. Nós vamos começar o livro de Isaías agora, hoje. Deixa eu só aqui acessar para poder acompanhar vocês. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Só um minuto, um momento. Ao vivo. Maravilha. Bom, então estamos ao vivo aqui, hoje num lugar especial, né, que é aqui no campo, e hoje é o dia da leitura 246, né, até aqui Deus nos sustentou. Hoje vamos iniciar um novo livro do Velho Testamento, um livro até longo, mas a gente vai ter alguns intervalos no meio, né, a gente vai fazer outras leituras no meio do livro de Isaías. Isaías é um grande profeta de Deus, então eu quero convidar você a abrir. A gente vai fazer a leitura de três capítulos de Isaías nesse dia. Bom, vamos lá. Isaías capítulo 1, versículo 1 diz assim: estas são as visões de Isaías, filho de Amós, acerca de Judá e Jerusalém. Ele teve essas visões durante os anos em que Uzias, Jotão, Acás e Ezequias eram reis de Judá. Então, olha o que é interessante aqui no versículo 1, ele vai trazer o contexto histórico, né, histórico da época, aonde Isaías, né, filho de Amós, e quem eram os reis da época. Versículo 2, ele diz assim: ouçam, ó céus, prestem atenção, ó terra. Assim diz o Senhor, né? Não é ele. Os filhos que criei, dos quais cuidei, se rebelaram contra mim. Até mesmo o boi conhece seu dono, e o jumento reconhece o cuidado de seu senhor. Mas Israel não conheceu seu senhor. Meu povo não reconhece meu cuidado por ele. Olha que interessante, né? Até os animais reconhecem quem é o dono, mas muitos de nós não reconhecemos quem é o nosso Pai, aquele que nos criou, o Deus Todo-Poderoso. E a gente ignora muitas vezes, né? É o filho, né, é o órfão, né, de pai vivo. Né? Quantos tem? Porque o pecado cega a gente. Versículo 4. Como é pecadora esta nação, tá vendo? É o pecado. Sobrecarrega pelo peso da culpa. São um povo perverso, filhos corruptos que rejeitaram o Senhor, desprezaram os santos de Israel e deram as costas para ele. Porque continuam a atrair castigo sobre si, né? Então a gente fica se né, sabotando, fica se autofragelando porque a gente está distante do Senhor. E ele continua no versículo 5, que se rebelam para sempre? Sua cabeça está ferida, seu coração está enfermo. Estão machucados da cabeça aos pés, cheio de contusões, vergões e feridas abertas. E não há ataduras nem óleo para dar alívio. Ou seja, a gente fica buscando muitas vezes coisas para nos curar, mas não tem nada que não possa curar a não ser vindo do Pai, né, do Senhor. E estão machucados da cabeça aos pés, cheios de contusões, vergões e feridas abertas. Não há ataduras nem óleo para dar alívio. Sua terra está em ruína.
Suas cidades foram queimadas. Estrangeiros saqueiam seus campos diante de vocês e destroem tudo que vem pela frente. A bela Sião está abandonada, como o abrigo do vigia no vinhedo, como a cabana numa plantação de pepinos, como a cidade foi sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não houvesse poupado algum de nós, teríamos sido exterminados como Sodoma e destruído como Gomorra. Ouçam a palavra do Senhor. Líderes de Sodoma, prestem atenção à lei de nosso Deus. Povo de Gomorra, né? Ele faz esse paralelo com Sodoma e Gomorra. Versículo 11. O que faz pensar que desejos seus muitos sacrifícios? Diz o Senhor, estou farto de holocaustos de carneiros e da gordura do novilho gordos. Não tenho prazer no sangue de touros, de cordeiros e de bodes. Quem lhes pediu que fizesse esse alvoroço por meus pátios? Quão vem me adorar? Ou seja, ele vai falar que é inútil, né? Tudo aquilo que a gente muitas vezes oferta, muitas vezes o louvor nosso é em vão, né? Trazendo, né? Fazendo essa aí hermenêutica, né? Trazendo isso, essa aplicação para os nossos dias. Muitas vezes a gente louva do coração tá longe, mas a boca, né? Louva com os lábios, mas meu coração está longe. Jesus já falou isso. E Isaías está dizendo através, né, do Senhor. Então, as pessoas iam para o templo, ou ofereciam sacrifícios a Deus, mas aquilo de Deus nada queria. Ele queria um coração reto, né? Ou seja, uma aparência. Muitas vezes a gente anda assim. Versículo 13, ele fala, parem de trazer ofertas inúteis. O incenso que oferecem me dá náusea. Olha aqui. Imagina. Suas festas de lua nova, seus sábados e seus dias especiais de jejum são pecaminosos e falsos. Não aguento mais suas reuniões solenes. Odeio as suas festas de lua nova e de celebrações anuais. São um peso para mim. Não as suporto. Não olharei para vocês quando levantarem as mãos para orar. Ainda que ofereçam muitas orações, não os ouvirei, pois as suas mãos estão cobertas de sangue. Lavem-se e limpe-se, removam os seus pecados de minha vista e parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem e busquem a justiça. Ajudem os oprimidos, defendam a causa dos órfãos, lutam pelos direitos das viúvas. Venham, vamos resolver este assunto, diz o Senhor. Embora seus pecados sejam como escarlate, eu os tornarei brancos como a neve. Embora sejam vermelhos como carmesim, eu os tornarei branco como lã. Se estiverem dispostos a me obedecer, terão comida com fartura. Se, porém, se desviarem e se recusarem a ouvir, serão devorados pela espada. Eu, o Senhor, falei. Com forte, né? Até esses 20 versículos aqui do capítulo 1 de Isaías. Dando continuidade no verso 21. Vejam como a cidade, antes tão fiel, tornou-se uma prostituta. Antes era um centro da justiça e da retidão, agora está cheia de assassinos. Antes era como prata, agora se tornou coisas desprezíveis. Antes era pura, agora é como vinho misturado com água. Seus líderes são rebeldes, companheiros de ladrões, todos eles amam subornos e exigem propinas, mas não defendem a causa dos órfãos, nem se preocupam com os direitos das viúvas. Por isso, o soberano Senhor dos Exércitos, o poderoso de Israel, diz, eu me vingarei de seus inimigos. Darei aos meus adversários o que eles merecem. Levantarei o punho contra você e derramarei e separarei o que é descartável e removerei todas as suas impurezas. Eu lhe darei bons juízos e conselhos sábios, como tinha no passado.
então você voltará a ser chama de centro de justiça e cidade fiel. Sião será redimida pela justiça, e os que se arrependerem serão restaurados pela retidão. Mas os rebeldes e os pecadores serão destruídos. Serão consumidos os que abandonarem o Senhor. Vocês se envergonharão de sua idolatria. Em bosques de carvalho ficarão desconcertados, e de terem adorado em jardins dedicados a ídolos. Serão como uma grande árvore com folhas murchas, como um jardim sem água. Os mais fortes em seu meio desaparecerão, como palha. Seus atos perversos serão a faísca que a incendeia. Queimarão junto com as suas obras, e ninguém conseguirá apagar o fogo. 31 versículos de grandes ensinamentos de Isaías capítulo 1. E um grande alerta para nós, né? O quanto nós estamos ouvindo e sendo fiel ao nosso Deus, ao nosso Pai. Capítulo 2, versículo 1. Esta é uma visão que Isaías, filho de Amós, teve acerca de Judá e Jerusalém. Será mais alto de todos, será elevado acima de todos. Os outros montes e povos de todo o mundo irão até lá para adorar. Gente de muitas nações virá e dirá: venham, vamos subir ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó. Ali ele nos ensinará seus caminhos e neles andaremos, pois a lei do Senhor sairá de Sião, a sua palavra virá de Jerusalém. Ó Senhor será mediador entre povos e resolverá conflitos das nações. Os povos transformarão suas espadas em arados e as suas lanças em podeiras. As nações deixarão de lutar entre si e já não treinarão para a guerra. Versículo 5. Venham, descendente de Jacó, vamos andar na luz do Senhor, pois tu, Senhor, rejeitarás teu povo, os descendentes de Jacó, porque encherão a terra com práticas do Oriente e feiticeiros, como é costume dos filisteus. Sim, fizeram acordos com nações estrangeiras. Israel está cheio de prata e ouro, e seus tesouros são incontáveis. Sua terra está cheia de cavalos de guerra, seus carros de combate não têm fim. Sua terra está cheia de ídolos, o povo adora objetos que fez com as próprias mãos. Por isso agora serão humilhados e todos serão rebaixados. Não os perdoes. Escondam-se em cavernas no meio das rochas. Escondam-se no pó para escaparem do terror do Senhor e da glória de sua majestade. O orgulho humano será rebaixado. A arrogância humana será humilhada. Somente o Senhor será exaltado. Naquele dia de julgamento, pois o Senhor dos exércitos tem um dia de acerto de contas. Ele castigará os orgulhosos e poderosos e derrubará tudo que se exalta. Cortará os cedros imponentes do Líbano e os grandes carvalhos de Baçã. Arrasará os montes altos e as colinas elevadas. Versículo 15. Derrubará as torres altas. Os muros fortificados, afundará os grandes navios mercantes e todas as magníficas embarcações. O orgulho humano será humilhado, a arrogância humana será rebaixada. Somente o Senhor será exaltado naquele dia do julgamento. Os ídolos desaparecerão por completo, quando o Senhor se levantará para sacudir a terra. Seus inimigos rastejarão para dentro de buracos no chão. Em cavernas no meio das rochas se esconderão do terror do Senhor e da glória de sua majestade. Naquele dia abandonarão os ídolos de ouro e de prata, e eles próprios fizeram para adorar. Deixarão seus deuses para roedores e morcegos, enquanto rastejam para dentro de cavernas e se escondem entre as rochas dos desfiladeiros. Tentarão escapar do terror do Senhor e da glória de sua majestade. E quando ele se levantar para sacudir a terra, não ponham suas confianças em simples mortais. São frágeis como um sopro. De que valor eles têm? Capítulo 3, versículo 1. O soberano Senhor dos exércitos tirará de Jerusalém e de Judá
tudo aquilo de que depende cada pedaço de pão, cada gota de água. Todos os heróis e soldados, juízes e profetas, adivinhos e autoridades, oficiais dos exércitos de altos funcionários, conselheiros, magos e astrólogos. Nomearei meninos como seus líderes, crianças pequenas para governá-los. As pessoas oprimirão uma às outras, homem contra homem, vizinho contra vizinho. Jovens insultarão os idosos, os canalhas desprezarão os honrados. Naquele dia, um homem dirá a seu irmão: Você tem roupas? Seja nosso líder. Assuma o governo deste monte de ruínas. Parece muito parecido nos dias de hoje, né? Totalmente valores invertidos. Versículo 7. Mas ele responderá: Não posso ajudar. Não tenho roupa nem comida sobrando, nem me escolham como líder. Jerusalém tropeçará e Judá cairá, pois falam contra o Senhor e não querem lhe obedecer. Rebelam-se abertamente contra a sua glória. A expressão do rosto os denuncia. Exibem seu pecado como o povo de Sodoma. Nem sequer procura escondê-lo, ou seja, às vistas mesmos, né? É o dia de hoje. Expressão do rosto os denunciará, exibem o seu pecado como o povo de Sodoma, nem sequer procura escondê-lo. Estão perdidos, trouxeram desgraça sobre si mesmos. Digam os justos que tudo lhe irá bem, desfrutarão a recompensa de seus esforços. Os perversos, porém, estão perdidos, mas receberão exatamente o que merecem. Líderes imaturos oprimem o meu povo, mulheres o governam. Ó, meu povo, seus líderes o enganam e conduzem pelo caminho errado. Ó Senhor, toma seu lugar no tribunal e apresenta sua causa contra o seu povo. O Senhor se apresentará para pronunciar julgamento sobre as autoridades do povo e seus governantes. Vocês acabaram com Israel, meu vinhedo, e o que roubaram dos pobres agora enche suas casas. Como ousam esmagar meu povo e esfregar o rosto dos pobres no pó? Quem exige uma resposta é soberano, Senhor dos exércitos. Versículo 16, de capítulo 3 de Isaías. Ó Senhor, diz a bela Sião, é arrogante, estica seu pescoço elegante e lança olhares atrevidos. Caminhando com passos curtos, fazendo tinir enfeites de seus tornozelos. Por isso, o Senhor fará surgir crostas em sua cabeça. O Senhor deixará calva a bela Sião. Naquele dia, o Senhor removerá tudo o que embeleza. Enfeites as tiaras, os colares em forma de meia-lua, os brincos e as pulseiras e os véus, os lenços e os enfeites para tornozelos, os cintos e os perfumes e os amuletos, os anéis, as joias do nariz, as roupas de festa, os vestidos e os mantos e as bolsas, os espelhos, as roupas de linho fino, os adornos para cabeças e os chales. Em vez de exaltar perfume agradável, ela terá mau cheiro. Usará cordas como cinto e perderá todo o seu lindo cabelo. Vestirá panos de saco em vez de roupas finas, e a vergonha tomará o lugar de sua beleza. Os homens da cidade serão mortos à espada, e os seus guerreiros morrerão na batalha. Os portões de Sião chorarão e se lamentarão. A cidade será como uma mulher devastada, encolhida no chão. E assim a gente encerra, né, mais essa leitura do dia 246, né, iniciando então o livro de Isaías. Se assim Deus permitir, né, seguiremos mais uma leitura, né, no outro dia, de 247, do capítulo 4 em diante. Eu quero convidar você a meditar sobre essas palavras e fazer uma breve oração para a gente encerrar então mais esse dia aí de leitura
da palavra do Senhor. Eu espero que a palavra do Senhor esteja transformando a sua vida, essa leitura diária esteja transformando a sua vida. Que nós possamos, né, orar ao Senhor, para que Ele possa continuar nos abençoando. Maravilhoso Deus, como é bom poder estar na Tua presença nessa manhã, podendo elevar a nossa mente, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito até o Senhor. Obrigado porque a Tua palavra fala conosco, ela ela nos corrige, ela nos dá direção, ela nos adverte e ela também nos dá esperança de saber que o Senhor nos ama e cuida dos seus filhos. Obrigado porque através dos ensinamentos que o Senhor fez ao povo e que o Senhor faz ainda até hoje, é um ato de amor e carinho que o Senhor tem para conosco. Obrigado porque o Senhor nos dá a chance e a Tua misericórdia se renova mais um dia. Reconhecemos que somos pecadores e queremos nos achegar até o Senhor e nos arrepender das nossas ações. Perdoe-nos, Pai. Ajude-nos a sermos luz e sal. Ajude a falarmos do Senhor, não para nos glorificar, mas para glorificar aquele que é o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Obrigado porque através de Jesus nós podemos estar ligados ao Teu corpo, ao corpo santo e sagrado. Obrigado porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o nosso erro. Abençoe essa leitura, toque aos nossos corações. Abençoe todas as pessoas que aqui vão passar para acompanhar essa leitura diária. Que o Senhor nos fortaleça nessa jornada, nessa caminhada. Que todos os dias nós possamos nos alimentar do Senhor. Que o Teu Espírito testifique com o nosso, que somos Seus filhos, filhos amados. Nos proteja e nos guarde, nos livre do mal, hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. Obrigado então por você estar aqui mais um dia, né, acompanhando com a gente, né, conosco essa leitura. Você que está vindo depois, eu quero te agradecer por estar aqui, né? Essa é uma forma até de nos estimular uns aos outros a ouvir o que Deus tem a nos dizer. Espero que essas leituras diárias tenham te transformado e tenham conhecido mais o nosso Deus, o nosso Pai. E você que algum dia perdeu essa leitura, ou a leitura do dia anterior, ou quer rever, aqui no final vai ter, né, 2 cards na tela. Ele vai remeter à leitura do dia anterior, que foi o livro de Oséias que a gente leu. Inclusive, muito boa também a lição que Deus nos dá através do profeta Oséias. Né? Foram 2 dias de leitura do livro inteiro. E também a gente tem a playlist de né, todos esses 246 dias. Você que não é inscrito no canal, você tem a oportunidade de clicar aqui na minha imagem no meio e se inscrever, ativa o sininho para receber as notificações toda vez que eu subir um vídeo novo aqui no canal. Bom, o que eu faço, como sempre, é convidar você, né, a curtir, a dar um joinha para que esse vídeo possa propagar para mais pessoas possam ser abençoadas, e compartilhe, convide as pessoas para fazer esse devocional diário, né, em ouvir Deus falar. Você quer ouvir Deus falar? Né? Abre as Sagradas Escrituras e ouça Ele falar conosco. Bom, que Deus te abençoe e que você tenha um dia protegido e guardado pelo Senhor. Então eu encerro aqui a minha leitura. Que Deus nos guarde.